Temos aqui uma questão desafio, e nessa questão desafio vai mostrar um texto, né, lá na página 90, e pede para analisar a questão ABCDE, uma questão do Enem 2011, que vai falar justamente do que a gente está falando, sobre o DNA e sobre a molécula, composição química desse DNA. E também a segunda questão para analisar, e terminando com a terceira questão, também falando das bases nitrogenadas. Essa questão desafio da página 90, ela vai falar um texto, né, questão que foi do Enem 2011, aí tem a segunda e a terceira questão também, desafio. Na primeira questão, fala um texto assim: nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice, que foi feito pelos dois cientistas, né, o Watson e o Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvida que o DNA é material genético. No artigo em que o Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar, ou seja, a cópia dessas moléculas, replicação. Em 1958, Michelson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinham como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Ou seja, esses dois cientistas, posteriormente, lá em 1958, quiseram apenas fazer uma confirmação dos experimentos do Watson e Crick. E eles comprovaram, né, o que aconteceu como modelo básico para o DNA. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Michelson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, bora analisar aqui os 5 itens. No item A ele diz: a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Não, né, gente? A gente sabe que a fita do DNA é semi-conservativa. Como é que foi explicado lá? Por que é semi-conservativo? Porque apenas uma delas é que vai continuar depois da replicação. É como se fosse pareamento, se são duas fitas, uma fica, a outra sai, semi-conservativo, não é a conservação completa. No item B, a replicação de DNA é dispersiva? Não, aí é que não tem nada a ver, ela é semi-conservativa. Isto é, dispersiva, o que está dizendo aqui no item B? As fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. Não vai ter parental em cada uma dessas fitas, se apenas vai ter uma fita, não é semi-conservativa. No item C, a replicação é semi-conservativa, ok? Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma fita recém-sintetizada. Vai ter uma lá do DNA, né? E vai ter uma que foi recém-sintetizada. Houve a síntese de proteínas, uma lá do DNA e a outra do RNA. Só para analisar o item D e o item E. No item B diz que a replicação do DNA é conservativa, o que não é, né? Isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental, não é como se fosse uma cópia idêntica.
É uma cópia, mas houve um processo para se chegar até ela. Ela é semi-conservativa, ficou uma parte da cópia do par, da dupla hélice, né? E já a outra, ela sai fora. No item E diz que é semi-conservativa, mas quando fala na explicação não está correspondendo o que de fato acontece. O item E diz que a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma codificadora. Não é uma fita molde e uma codificadora. Existe a fita molde? Tem, que é a fita parental. Só que não vai ter essa codificadora, não. Vai ter o quê? Uma recém-sintetizada, vai acontecer uma síntese de proteína. Então, o item correto na primeira questão, análise desse texto, vai ser a letra C. Já a questão do desafio, a segunda questão vai dizer o quê? Falar a respeito do genoma. O que são genoma? É o conjunto de genes que está lá no DNA. Define-se genoma como o conjunto de todo o material genético de uma espécie, que, na maioria dos casos, são as moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se, observou-se o quê? Sobre a possível relação entre o tamanho do genoma medido pelo número de pares de genes, número de pares de bases. Que ele diz aqui na questão que é o pares de base, é o PB. O número de proteínas produzidas e também com relação à complexidade desse organismo. Aí, as primeiras respostas começam a aparecer e já deixam claro que essa relação não existe. Aí mostra o que? Através de uma tabela abaixo. Nessa tabela aqui da página da atividade questão 2, página 91, mostra o que? Mostra a espécie, o nome comum dela, o tamanho que foi estimado do genoma e o número de proteína. O que a gente vai verificar pela análise dessa tabela é que a quantidade de proteína não tem nada a ver, não se relaciona com o tamanho do genoma. Ele dá a espécie do arroz, nome da espécie o arroz, nome comum arroz, espécie Oryza sativa, né? Ele diz que o tamanho estimado desse genoma é de 5 milhões, já o número de proteínas, 224.181 proteínas, que contém nesse arroz. Já o nome comum da espécie chamada de músculo, que é o camundongo. Tamanho estimado desse genoma que tem no camundongo, que é um animal, né, um mamífero, 3.454.000. Ou seja, o arroz, que é uma planta, tem mais genoma do que o camundongo, que é um animal. Já o número de proteínas no arroz é menor. No arroz tem 224, já no camundongo vai ter 249 proteínas. Ou seja, não está relacionado um com o outro. De acordo com as informações acima, o que a gente pode entender? No item A, o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA. É esse genoma que vai definir como é o DNA, no caso de cada um, o DNA de cada um dessas espécies aqui que está sendo exemplificado, mostrado? Não, né? No item B, a produção de proteína não está vinculada à molécula desse DNA. Quando a gente fala da molécula de DNA, a gente está falando de quê? Da composição química que está presente nesse DNA. Também está falso, né? Não vai acontecer essa correlação. Até mesmo porque quando a gente vai ver o número de proteínas, não está relacionado com a quantidade do tamanho do genoma estimado.
No item C, o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzido pelo organismo. Já no item D, quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho de seu genoma. Pela tabela, a gente viu que não tem relação, isso daí também não, porque, olha aí, na tabela, continuando a análise aqui, a gente vê o camundongo, mas também vê a espécie de um rato, ratos norvegicos. O tamanho do genoma dele, 2.900. Número de proteínas, 109. Já o camundongo, 3 milhões, genoma, proteínas, 459. Ou seja, não é proporcional. Então, não é de acordo com a complexidade do animal, do organismo, da espécie em questão. Vai estar relacionado com o tamanho do seu genoma, do seu conjunto de genes. No item E, genomas com mais de 1 bilhão de pares de bases são encontrados apenas nos seres vertebrados. Também não tem nada a ver, porque aqui dá o exemplo do arroz. O arroz não é um vertebrado. A espécie Oryza sativa, que é o arroz, é uma planta. E ele mostra o quê? 5 bilhões. Então, não tem esse fator para dizer que o genoma com mais de 1 bilhão de pares são encontrados apenas nos seres vivos que são vertebrados. O item C é o que está mais de acordo com a tabela. No item C ele diz: o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao seu número de proteínas que é produzido pelo organismo. Então, é inversamente proporcional, não está diretamente relacionado o tamanho do genoma com a quantidade de proteínas. Então, segunda questão, o item correto vai ser a alternativa C. O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Essa questão desafio, questão 10, também vai dar uma tabela, só que agora vai mostrar uma tabela com as porcentagens das bases nitrogenadas de cada exemplo que foi analisado. A questão diz assim: a identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 50, em 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção de cada uma das bases nitrogenadas. Lembrando quem são as bases nitrogenadas, que tem nitrogênio, adenina, timina, guanina, citosina. Por que não tem uracila? Porque é DNA. O uracila somente vai ter no RNA. Então, esse estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas que compõem moléculas de DNA de várias espécies. O exemplo do material analisado foi de algumas espécies, como por exemplo, tanto a espécie como também alguns órgãos que também têm proteínas, que também têm células e DNA. Então, no exemplo aqui do espermatozoide humano, deu a porcentagem de cada uma das bases nitrogenadas. 30% adenina, guanina foi 19%, citosina 18%, timina 31%. Fígado humano. Por que o fígado que é da espécie humana? Porque lá tem células que contêm DNA também. Adenina 30%, guanina 19%, citosina 19%, timina 30%. Medula óssea de um rato, de um mamífero que é o rato. Adenina foi 28%, guanina 21%, citosina 21%, timina 28%. Espermatozoide do ouriço do mar. Adenina 32%, que é um equinodermo, o ouriço do mar, classificado como animal equinodermo. Guanina 17%, citosina 18%, timina 32%. Já a plântula de trigo,
trigo, que é um organismo classificado como plantas, pertence ao reino Plantae. A adenina foi 27%, quase chegando a 28%. A guanina 21%, citosina 22%, timina foi 27%. E a bactéria Escherichia coli, que é um organismo que também contém DNA, são seres eucarióticos, né? Tem carioteca, tem DNA, tem núcleo da célula. Sua adenina foi de 26%, base nitrogenada, guanina 24%, citosina 23% e a timina 25,1%. Então, analisando essa tabela, a comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que elas formam o quê? Emparelhamento por quê? O complementar, né, gente? O complementar da citosina vai ser quem? Guanina. Vai se emparelhar, vai formar um par complementar na fita de nucleotídeo. Complementar da adenina vai ser a timina. E elas formam o quê? No item A diz, formam pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA. Não em todas as espécies. A gente tem um exemplo aqui, ó, da plântula de trigo, a bactéria e ratos e humanos, que são espécies diferentes, não é para todas as espécies que vai valer. Então, por causa desse detalhe que não está correto aqui o item da alternativa. Então, na alternativa B, elas vai formar o quê? Pares diferentes de acordo com a espécie considerada, o que garante a diversidade da vida. Porque se há uma diversidade, então os organismos não são, suas estruturas, tanto externo como externo, eles não são iguais, né? Há uma diversidade. No item C, pares diferentes em diferentes células de uma espécie como resultado da diferenciação celular? Não há essa diferenciação celular, até mesmo porque todos vão, por ser DNA, todos vão conter a adenina, timina, citosina e guanina, o que vai diferenciar a porcentagem de cada espécie. No item D, pares específicos apenas nos gametas, pois essas células são responsáveis pela perpetuação das espécies. Também não está correto dizer isso, porque são pares específicos e não é apenas vai acontecer. Há uma diversidade. No item E, pares específicos somente nas bactérias, pois esses organismos são formados por uma única célula? Não necessariamente. Bactérias não são formadas apenas por seres unicelulares, eles também podem ter mais de uma célula. Então, a alternativa B, que está mais de acordo, a comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que elas formam o quê? No item B diz como? Formam pares diferentes de acordo com a espécie considerada. E por que tem que ser de acordo com a espécie considerada? Porque é daí que vai garantir o quê? Garante a diversidade da vida. Ou seja, pode ter a mesma base nitrogenada, pode até ser parecido, como aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. 21,4% de guanina e 21,8% de guanina também. Só que um é lá na medula óssea de um rato, já o outro é plântula de trigo. Pode até ter uma porcentagem parecida, mas isso não quer dizer que vai estar em pares iguais, vão estar em pares diferentes. Ou seja, espécie específica, espécie considerada
diferente, porque uma planta, o trigo, que é uma planta, não é uma espécie animal. Já aqui, 21,4% na medula de um rato, que é um animal mamífero, vertebrado, tem uma guanina de porcentagem parecida? Tem. Mas, por ser espécie diferente, vai garantir o quê? A diversidade da vida. Então, o item B é o item mais correto, adequado para a análise da tabela em questão. E também aqui vai uma questão do Enem de 2004. Então, como é que ocorre essa síntese de proteína no DNA que vai gerar e ocasionar lá, terminar no RNA transportador? Tem que acontecer essa sequência que ocorre juntamente com as bases nitrogenadas. Então, quando há duplicação da hélice de DNA nessa molécula, ela vai passar por esse processo. Primeiro, ela vai para o RNA, que vai ser levado através do RNA mensageiro, depois o RNA transportador, no final do processo. Mas antes disso, temos o quê? O RNA tradutor. Esse RNA tradutor é que vai levar toda a informação que está lá no DNA para a nova fita que vai ser emparelhada. Então, onde é feito isso? Lá no citoplasma da célula. As organelas citoplasmáticas vai conter o quê? Essas duas específicas, tanto o retículo endoplasmático como os ribossomos. No caso aqui do retículo endoplasmático e ribossoma, eles são responsáveis pelo quê? Eles têm a função de sintetizar proteínas. E é justamente o que vai acontecer no DNA. Vai haver uma síntese proteica. Nessa síntese de proteína, nesse exemplo que foi dado aqui, o que é que acontece? Primeiro, no exemplo aqui da lisina. Essa proteína chamada lisina, o que é que aconteceu aqui? Houve o quê? Um RNA que transportou, só que ela foi saindo. Enquanto uma fita, se são duas fitas, dupla hélice, enquanto uma fita vai saindo, outra fita de RNA vai chegando. Vai chegando através de quem? Do RNA transportador. O RNA tradutor deixa uma fita, né? Codifica apenas uma fita e a outra vai saindo. Não fica duas fitas, a não ser que estivesse falando uma autoduplicação de DNA, mas não é o que está acontecendo aqui. Então, com essa chegada e saída de proteínas na síntese, vai se formar o quê? Uma trinca de base de códon. Nesse exemplo aqui, o que é que temos? Uma adenina, uma uracila, uma guanina. Esses três formam um códon. Esse códon aqui vai ser chamado de quê? Quando há o seu complementar na fita, né? Adenina, uracila e guanina vai ser chamado de metionina. Todo esse processo aqui vai terminar em quê? No movimento dos ribossomos, em que o códon vai terminar com metionina e finalizar com a valina, outro códon, outro processo que aconteceu dos nucleotídeos dentro da célula. Já aqui a mesma coisa, mas o que acontece? Vai haver um transporte para formar o que? Aminoácido. Aqui também são aminoácidos? São. E aqui também de outra forma vai ser explicado. Por quê? Porque aqui vai mostrar a molécula de DNA com as pontes de hidrogênio. Olha aqui, cada ponte de hidrogênio fazendo a ligação. Temos uma fita dupla hélice, né? Essa fita aqui está desemparelhada, ou seja, ela está formando tá, mas ela vai se emparelhar aqui para formar o quê? Todo o processo que ocorre com a síntese de proteína. Então, se eu tenho adenina, citosina, guanina, no outro lado da fita vai ser o quê? Timina, guanina, citosina, ligadas através de pontes de hidrogênio, DNA. Esse DNA, cada um desses genes aqui, o que é que aconteceu? Essa hélice desemparelhou, DNA ativo. Para acontecer o quê? A síntese de proteínas, que vai acontecer o RNA, a transcrição, depois o RNA mensageiro vai transcrever e vai levar a mensagem para o RNA transportador, depois que é feita a tradução. Para que todo esse processo em forma dessa sequência? Para originar a proteína.
E por que é importante essa proteína? Porque é ela que vai gerar os aminoácidos que compõem a estrutura do DNA. No caso aqui, temos uma trinca de base nitrogenada. Essa trinca vai formar o que? Anticódon. No DNA era códon, agora já no RNA se transformou em que? A síntese proteica, anticódon. Que gerou quem? Aminoácido. Aqui exemplo de aminoácido, né? Temos a fenilalanina, PHE, e a tripsina. Tudo isso aqui através de quê? Das ligações que é feita com ponte de hidrogênio. Lembrando do detalhe, que enquanto a dupla hélice, né, duas fitas, enquanto uma está chegando, a outra está saindo, como foi explicado lá no processo do DNA, do RNA mensageiro, o RNA tradutor, o RNA transportador. No final desse transporte vai ser formado quem? Proteínas. O DNA, a estrutura do DNA é formado de quê? De proteínas, através de quê? Da síntese de proteínas, que é feita por duas organelas citoplasmáticas, que são quem? Retículo endoplasmático e os ribossomos. Tudo isso através dessa sequência, não pode mudar essa sequência. Transcrição, RNA mensageiro, tradução, que transportador vai gerar proteínas para originar o grupo de aminoácidos, é uma cadeia de aminoácidos. São vários aminoácidos juntos para formar o quê? Uma nova fita de DNA. Ou seja, o DNA se juntou com o RNA. E esse RNA no final formou o quê? Através das pontes de hidrogênio, novos aminoácidos e novas cadeias de DNA. Começou com DNA, finalizou com DNA. Lembrando o detalhe de que se fosse vírus contém DNA? Não. Os vírus são parasitas intracelular obrigatórios. Então, ele precisa o quê? Parasitar um DNA, porque eles têm RNA, mas não conseguem sobreviver porque eles não têm núcleo com DNA na célula deles. Então, eles vão parasitar um organismo que tem DNA para poder se multiplicar e sobreviver. Aqui não, a multiplicação para formar aminoácidos se dá através desse processo. Tem que seguir essa sequência? Tem. DNA, desemparelhamento, né, para depois se emparelhar de novo através das pontes de hidrogênio. Tudo isso no processo de transcrição, RNA mensageiro, tradução, finalizando com o transportador, que vai levar essas proteínas para o organismo.